E aí galera, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador e professor de teatro, como eu já falei outras vezes aí. Eu queria falar hoje um pouco sobre a minha experiência como professor de teatro para crianças especificamente. E eu comecei em 2018 dando aula para crianças. E, bom, primeiramente assim, foi bem complicado, foi totalmente diferente do que eram as expectativas que eu tinha e que aparentemente, né, eu acho que boa parte das pessoas deve ter também. É, como assim? Bom, a expectativa que eu cheguei para dar aula, assim, né, é que você pensa, sei lá, as crianças elas não sabem nada, nunca tiveram experiência, não têm contato com o teatro às vezes ou alguma coisa assim, e eu tenho que ter a responsabilidade de passar todo o conhecimento de teatro que eu tiver e, se possível, todo o conhecimento que tiver no mundo para essa pessoa e bora lá. Mas não é bem assim que acontece. Aí o que eu encontrei na realidade era uma sala de aula com vários alunos, várias crianças, cada uma de uma idade, cada uma com sua especificidade, algumas mais extrovertidas, outras menos, algumas que já sabiam ler, outras não. É, algumas com alguma noção de espetáculo de teatro, outras nunca tinham feito nada nesse sentido de aula de teatro. E aí você tem que lidar com essa diferença toda. Na verdade, elas não vêm limpas, né, zeradas, assim. Elas vêm com o conhecimento já da escola, o que ela conheceu na escola, na família. Enfim, a criança às vezes ela acha que se você está na aula de teatro é para ela só brincar, ou dependendo da criança ela acha que ali é o momento em que ela pode fazer o que ela quer e bagunça um monte. E aí você tem que estar sempre aprendendo mais para lidar com isso. Fora que tem uma grande questão que acaba acontecendo, que é a expectativa dos pais também, e do objetivo deles com a escola, com a aula de teatro. Às vezes um pai ele quer que o filho saia dali um astro da Globo, de Hollywood, enfim, e outro pai às vezes só quer que o filho, que é muito introspectivo, comece a falar com os outros. E aí você tem que lidar com essa expectativa do pai, do pai, da mãe, digo, da criança, e ao mesmo tempo com a da escola, com a sua, e às vezes, acredito que é sempre no caso, o processo em si é muito mais importante do que o resultado final. Que às vezes a pessoa está mais focada com o resultado do. Ah, eu quero ver o espetáculo que vai sair no fim do ano. Ah, eu quero ver o filho que não falava nada e agora vai falar. E não está preocupado com o processo, com o aprendizado no meio desse caminho. Então, nesse processo, eu acabei também percebendo que, como professor de teatro para crianças, acaba tendo um grande desenvolvimento de aprendizado para a gente também, enquanto professor, e autoconhecimento, porque você percebe que uma criança que, por exemplo, não falava nada, e se ela não falava nada no começo, chega no fim do ano, ela fala alguma coisa pelo menos, para você, você acaba descobrindo como que você fez isso, o que você pôde contribuir para ela, como que de repente você pode aplicar isso em outras crianças, o quanto da teoria que você estudou ajudou naquilo ou o que não fez sentido. Também tem o detalhe que, dependendo da criança, da faixa etária e da condição social, isso interfere em um tanto de coisa, mas a gente só descobre isso, só aprende, só tem esse autoconhecimento e esse aprendizado com as crianças, vivenciando com elas ali, e depois desse processo que, né, acontece. Você percebe que uma criança que às vezes não é alfabetizada, se ela tem o apoio dos pais, ela chega lá no fim do ano podendo dar um texto na peça, claro que não um texto muito comprido ou não um texto muito rebuscado, mas ela consegue chegar num espetáculo de teatro e dar algum texto por causa do incentivo dos pais e de um outro tipo de sistema para decorar, e aí você acaba tendo um autoconhecimento e uma busca no sentido de como eu, como professor, eu consigo aprender novas formas de ensinar e como eu consigo desenvolver, né, aprender novas formas de aprender também, porque às vezes você, eu sei que eu só lendo consigo aprender alguma coisa.
eu só fazendo de tal jeito consigo aprender. Mas tem aluno que aprende se você fizer algum jogo no meio. Sem isso ele não aprende. E aí você descobre essa nova maneira de aprender e isso acaba ajudando você para a vida, assim. E então isso que é fascinante, mas acima de tudo é você entender que você enquanto professor depende do apoio dos pais, depende de que os pais vão incentivar esses alunos, essas crianças, que os pais eles vão valorizar o seu trabalho enquanto professor, eles vão ajudar a criança a decorar texto, ou vão incentivar ela a assistir outras peças, a ler mais, a assistir outras coisas que ajudem ela no conteúdo ali. Não só que os pais vão chegar na aula de teatro, vão largar a criança ali, e a criança sair dali magicamente poderosa, sem o pai ter tido nenhum trabalho com isso. Porque a gente precisa que quem é pai, quem é mãe, incentive as crianças nas suas aulas, incentive as crianças e compreenda que o processo de aprendizagem delas é mais importante do que chegar lá na frente no resultado X ou Y ou qual for. Mas que esse processo é o que faz elas crescerem a cada dia. Sempre valorize o trabalho dos professores. Sem os professores, a gente não conseguiria ter esse desenvolvimento. Se não fosse uma professora de didática ou uma professora de método científico, eu não teria conhecido esse processo de como desenvolver as aulas. Se eu não tivesse tido aulas sobre processo pedagógico, eu não teria tido como ter esse contato com as crianças. Se não fosse outros professores de outras áreas, eu não teria como ter um suporte melhor hoje em dia para ensinar alguma criança sobre qualquer coisa, sobre teatro, sobre enfim. E é a partir daí que também eu peço que os pais que estão hoje vendo as crianças em casa nessa quarentena, prestem atenção o quanto é complicado você segurar a atenção da criança, você ajudar ela a ensinar, dar esse incentivo e quando voltar às aulas, deem mais incentivo, fiquem mais no pé da criança para ela estudar mais, para ela se desenvolver, porque o trabalho do professor ele conta muito com o trabalho dos pais em casa e no dia a dia e de toda a sociedade para melhorar essa educação. Se você gostou desse vídeo, igual eu estou gostando, compartilhe com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus parentes e curta esse vídeo aí. Até o próximo do Terceiro Sinal.